Imagine uma verdade tão clara e imediata que, no instante em que você a compreende, todo o esforço desnecessário desaparece da sua vida. Essa verdade é simples. Sua imaginação, quando alimentada por uma emoção profunda, é a força que molda tudo ao seu redor. Não é algo que precise ser conquistado, esperado ou desejado. No exato momento em que você a aceita como real dentro de si, a vida responde do lado de fora. Pode parecer mágica, mas não é. É uma lei que funciona com precisão absoluta, independentemente de você reconhecê-la ou não. Quando finalmente percebe que imaginar algo e senti-lo como já realizado é o próprio ato da criação, você deixa de tentar consertar o mundo externo. Em vez disso, passa a escolher seu estado interno com a mesma intenção de um escultor diante de um bloco de mármore. Você esculpe sua realidade através da consciência. Talvez se pergunte, por que as mudanças acontecem tão rápido? Porque o tempo não é seu senhor. Ele é seu servo. A realidade não segue um relógio. Ela segue a crença. Quando você assume plenamente a sensação de que seu desejo já se concretizou, sem qualquer tentativa de forçá-lo, a transformação começa no mesmo instante. O mundo ao seu redor se reorganiza. As pessoas mudam. As circunstâncias se ajustam. E aquilo que antes era apenas um anseio agora está em suas mãos. Você não precisa ver para acreditar. Precisa acreditar para ver. As grandes transformações chegam em silêncio, quase invisíveis, enquanto os acontecimentos externos são apenas o eco, o aplauso que surge depois da apresentação. E a apresentação acontece dentro da sua mente. Você cria na quietude, na intimidade dos seus pensamentos mais profundos. Que essa seja a sua prática, assuma o resultado final. Viva a sensação de já ter alcançado o que deseja, e faça isso com alegria, não com desespero. Quanto mais natural parecer, mais rápido se manifestará. Quanto mais confiar, mais fácil será sua chegada. No momento em que você para de contar os minutos, no instante em que esquece quanto tempo o universo levará para responder, tudo se apressa para se realizar agora. Parece mágica porque ignora a lógica. Não exige comprovações, trabalho árduo ou permissão. Apenas pede fé na sua visão interior, no invisível que você já sente como real. Isso não é um método. É um reencontro, uma lembrança. Você sempre teve esse poder. Agora, está apenas recordando como usá-lo. Então, pare de perguntar quando e comece a viver como se. Não fale sobre isso. Seja isso. Caminhe, respire, pense e haja como alguém que já possui o que deseja. A realidade correrá para alcançar o novo você. Parecerá um milagre, mas é apenas a lei obedecendo à sua convicção. A imaginação é a única força criadora. O que você sente como real neste momento se solidificará no seu mundo. Não se trata de linguagem poética. É o segredo por trás de toda transformação, de todo sucesso, de todo chamado milagre. O mundo que você vê lá fora não é fixo, não é definitivo e, com certeza, não está separado de você. Ele é um espelho, um reflexo vivo das suas suposições internas, das suas crenças e, acima de tudo, daquilo que você imagina e sente como verdade. Imaginar algo com clareza e senti-lo profundamente, como se já fosse real, é dar vida a ele. É plantar uma semente no solo fértil da consciência. Essa semente, uma vez nutrida pela emoção e pela fé, não pode deixar de crescer. Ela não depende de condições externas ou meios visíveis. Não pede aprovação da lógica nem permissão do mundo. Tudo o que precisa é da sua convicção. No momento em que você sente a realidade do seu desejo, ele começa a tomar forma. Você não espera que o externo mude primeiro. Não negocia com a realidade. Você a comanda. Não com força, mas com aceitação interna. Não implora pelo que deseja. Você se torna aquilo. E, ao se tornar internamente, o mundo exterior não tem escolha senão se alinhar. Pense no mundo não como algo ao qual você reage, mas como algo que você cria a partir de dentro. Sua imaginação não é devaneio. É artesanato. É construção de formas em um plano além da visão. E quando o seu estado emocional se harmoniza com essa imagem, você a atrai para a sua experiência.
A maioria das pessoas imagina de forma inconsciente. Imaginam o que temem, o que lhes falta, o que não desejam, e depois se perguntam por que essas mesmas coisas aparecem em suas vidas. Mas a lei é imparcial. Ela traz à tona tudo aquilo que você aceita como verdade, seja bom ou ruim. Você não manifesta o que quer. Manifesta o que você é. E o que você é determinado pelo que imagina e sente como real. Comece agora. Escolha uma nova realidade, não algum dia, não quando as coisas melhorarem, mas agora. Imagine-a em cores vivas, ouça os sons, sinta as texturas no corpo, a realização do resultado. Não apenas observe a imagem. Entre nela. Sinta a alegria, a paz, o alívio de já estar lá. O mundo não responde às palavras, mas aos sentimentos. E quando o sentimento se torna seu lugar de morada, o mundo externo precisa se reorganizar ao redor do seu mundo interno. Isso não é fantasia. É a lei. E é a única lei que realmente importa. Você não foi feito para lutar com esforço e força. Foi feito para se alinhar com o poder que existe dentro de você e deixar que ele desdobre tudo para você. A imaginação não é uma faculdade menor. É a fonte de toda a criação. O que você imagina e sente como real se torna o projeto do seu futuro. Ela move pessoas, eventos e oportunidades em sua direção de maneiras que sua mente lógica jamais conseguiria orquestrar. Confie nela. Alimente-a, viva nela. E em breve, aquilo que antes era apenas imaginado será a vida em que você acorda. Não por acaso, não por sorte, mas pela lei. A lei da consciência, a lei da suposição, a lei da criação em si. A realização chega quando a crença é pura. Sem dúvida, sem esforço, apenas com a certeza interna. No momento em que sua crença se torna inabalável, quando não há mais conflito entre o que você deseja e o que aceita como possível, a manifestação acontece rapidamente. Ela flui para sua vida não como recompensa pelo trabalho duro, mas como reflexo da sua convicção. As coisas começam a se desdobrar com rapidez não porque o mundo externo mudou, mas porque sua convicção interna alcançou um estado de clareza e alinhamento. A dúvida atrasa. Ela dispersa energia. Cada vez que você imagina seu desejo e depois questiona, perguntando-se como, quando ou se acontecerá, você desacelera o processo. Confunde o sinal que envia. O universo, sendo perfeitamente obediente ao seu estado interno, precisa refletir essa energia misturada. Mas quando a crença é pura, quando sua suposição é limpa e você não precisa mais olhar para trás para verificar se está funcionando, tudo começa a se mover em uma velocidade que parece milagrosa. Há um poder oculto na calma da certeza, não na fé desesperada que tenta forçar resultados, mas na segurança silenciosa e sagrada de que o que você imaginou já é seu. Não parece esforço. Nem mesmo parece esperança. Parece verdade. Você caminha de forma diferente, fala com tranquilidade. Descansa em uma confiança espiritual que ignora a lógica. E é essa certeza, quieta mas inabalável, que acelera a ponte de acontecimentos que leva à sua manifestação. O sofrimento muitas vezes vem do medo, da crença de que, se você não agir, não pressionar ou lutar, nada acontecerá. Mas a verdadeira criação não responde ao pânico. Ela responde à presença. Quando a crença é pura, você não corre atrás. Não precisa de provas. Você vive a partir do resultado final. E o resultado final parece tão real que tudo mais se ajusta a ele. E o que você deseja não é uma transformação externa, mas uma mudança de estado. Não é o mundo que precisa se ajustar a você, mas você que precisa se ajustar ao mundo que já existe dentro de si. Quando você habita a versão de si mesmo que já conquistou o que almeja, o externo não tem escolha senão se alinhar. Não porque você o obrigou, mas porque ele não pode ser outra coisa além do reflexo do que você é. A mente que se agarra à ideia de que algo está faltando permanece presa ao ciclo da escassez. Já a mente que se instala na certeza da posse não precisa mais lutar, ela simplesmente é. E o que é, inevitavelmente, se manifesta. Não há esforço na criação verdadeira, apenas reconhecimento. Você não está tentando trazer algo à existência, está permitindo que aquilo que já existe em você se revele no plano visível.
O erro comum é acreditar que a manifestação é um processo de adição, como se você precisasse acrescentar algo à realidade. Na verdade, é um processo de subtração. Você remove as camadas de dúvida, medo e resistência que encobrem o que já está lá. A realidade que você busca não está distante, ela está apenas escondida sob a ilusão de que ainda não aconteceu. Quando você para de alimentar essa ilusão, ela se dissolve, e o que sempre esteve presente se torna evidente. Isso não significa ignorar o mundo físico ou negar as aparências. Significa entender que as aparências são temporárias e maleáveis, enquanto a sua consciência é a força permanente que as molda. Você não precisa controlar cada detalhe do que acontece ao seu redor, precisa apenas controlar o que acontece dentro de você. Quando sua vibração é clara, o externo se organiza sozinho, como um rio que encontra seu curso natural. A pressa é um sinal de desconfiança. Quando você sente que algo precisa acontecer agora, está implicitamente dizendo que não confia no processo. Mas a confiança não tem pressa. Ela sabe que o tempo é uma ilusão criada pela mente que ainda se identifica com a falta. Na verdade, tudo já está completo. O que você chama de futuro é apenas o desdobramento natural do que você já decidiu ser verdade. Por isso, a prática mais poderosa não é fazer mais, mas ser mais. Não é acumular ações, mas habitar um estado. Não é buscar provas, mas viver como se a prova já estivesse dada. Quando você se instala na certeza, o universo não tem outra opção senão confirmá-la. Não porque ele obedece a um comando, mas porque ele não pode fazer outra coisa além de refletir o que você já é. A resistência é o único obstáculo real. E a resistência não vem de fora, ela vem da sua própria mente, quando ela insiste em duvidar do que já sabe. Cada vez que você questiona se algo é possível, está atrasando sua própria realização. Cada vez que você se permite sentir a plenitude do desejo já cumprido, está acelerando sua chegada. Não há mistério nisso. É apenas a lei em ação, o que você assume como verdadeiro, o mundo não pode deixar de mostrar. Então, em vez de perguntar como isso vai acontecer, pergunte-se: como eu me sentiria se já tivesse acontecido? E então, viva essa resposta. Não como um exercício mental, mas como uma realidade vivida. Porque a realidade não é algo que você alcança, é algo que você é. E quando você se torna aquilo que deseja, o mundo não tem escolha senão se tornar o espelho perfeito dessa verdade. Expressão da lei que sempre esteve em operação. O que parece sobrenatural é apenas a natureza se ajustando à sua nova forma de ser. O mundo não muda porque você o empurra. Ele se transforma porque você se transforma. E quando você se transforma, tudo ao seu redor se reorganiza para refletir essa nova versão de si mesmo. Não há resistência possível, porque a resistência só existe onde há dúvida. Quando você habita plenamente um estado, a dúvida desaparece, e com ela, qualquer obstáculo. Imagine por um momento que você já é quem deseja ser. Não como uma fantasia passageira, mas como uma realidade vivida em cada respiração. Você não precisa provar isso para ninguém, nem mesmo para si mesmo. Basta sentir. E quando esse sentimento se torna sua morada, o mundo externo não tem escolha senão se alinhar. Não porque você o forçou, mas porque você deixou de ser incompatível com ele. A persistência verdadeira não é repetir ações na esperança de que algo mude. É habitar um estado até que ele se torne sua segunda natureza. Você não está tentando convencer o universo de nada. Você está simplesmente sendo. E o universo, que é um espelho perfeito, não pode deixar de refletir o que você já é. Quando você vive a partir do fim, não há espaço para ansiedade. A ansiedade surge quando você acredita que o resultado depende do tempo ou das circunstâncias. Mas quando você já é o que deseja, o tempo deixa de ser um fator. O que antes parecia distante agora é presente. E o presente é o único lugar onde a criação acontece. Não se trata de ignorar a realidade externa. Trata-se de não permitir que ela dite sua realidade interna. Você pode ver um cenário de escassez, mas sentir abundância. Pode observar um relacionamento distante, mas habitar o amor. A diferença está em qual realidade você escolhe habitar. A externa é apenas um reflexo do que você já foi.
A interna é o que você está se tornando. Cada vez que você retorna ao sentimento do desejo realizado, você reforça essa nova identidade. E quanto mais forte ela se torna, mais rápido o mundo externo precisa se ajustar. Não porque você o está pressionando, mas porque você deixou de ser um estranho nele. Você se tornou parte de sua própria criação. Os chamados milagres não são eventos isolados. São consequências naturais de uma consciência que se recusa a aceitar qualquer versão da realidade que não seja a sua. Quando você se torna inabalável em sua convicção, o mundo não tem alternativa senão se render a ela. Não há atrasos, não há hesitações. Há apenas a manifestação precisa do que você já assumiu como verdade. Você não precisa de provas. As provas virão, mas não como validação, como confirmação. Quando sua fé é absoluta, as evidências externas se tornam irrelevantes. Você não está esperando que o mundo mude para acreditar. Você está acreditando até que o mundo mude. A lei não faz distinção entre o grande e o pequeno. Ela não exige esforço, apenas alinhamento. Seja qual for o desejo, saúde, amor, prosperidade, o princípio é o mesmo. Você deve se tornar aquilo que deseja antes que o mundo possa refletir isso. Não há atalhos. Não há exceções. Há apenas a escolha de habitar o estado desejado até que ele se torne sua única realidade. Quando você entende isso, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança. Você não está mais tentando controlar os passos. Você está simplesmente se movendo em harmonia com o ritmo que já existe dentro de você. E o mundo, que não pode resistir a essa harmonia, se move junto. Não porque você o obrigou, mas porque você se tornou o próprio ritmo. Resultado da certeza interior. Então escolha agora, habite o estado do campo desejado. Caminhe em fé, não em medo. Assuma que já está feito, e assim será. O mundo externo se curva ao mundo interno, não tem escolha, essa é a lei. E quando você se alinha a ela, a vida começa a fluir com tanta rapidez, tanta perfeição, que parece mágica. Mas não é magia, é apenas você se lembrando de quem realmente é. Aqui, a jornada se revela não como uma busca, mas como um retorno. Um retorno à essência que nunca se perdeu, apenas foi esquecida. Cada passo que você dá em direção à sua verdade é um passo em direção à liberdade, não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você já é. E essa liberdade é contagiante. Ela não precisa ser anunciada, ela simplesmente se espalha, como a luz que atravessa as frestas de uma porta entreaberta. Confie em si mesmo. Acredite profundamente. O que você busca já é seu, não porque o universo decidiu concedê-lo, mas porque você decidiu reconhecê-lo. E esse reconhecimento é o único poder que você precisa. Não é sobre força, nem sobre esforço. É sobre clareza. É sobre lembrar que a realidade que você deseja não está lá fora, esperando para ser conquistada, mas aqui dentro, esperando para ser vivida. Que essas palavras despertem a força que já habita em você. Que você caminhe com a coragem de quem sabe que o que é seu já lhe pertence. E que, ao fazê-lo, inspire outros a fazerem o mesmo, não por imitação, mas por ressonância. Porque quando um ser humano se lembra de sua verdade, o mundo inteiro se inclina para ouvir.